vou pedir a atenção de você que nos acompanha e provavelmente mora lá em Sarandi, porque a Câmara Municipal de Sarandi votou ontem lá, em segunda discussão, em uma sessão extraordinária relâmpago. Uma sessão que não discutiu o assunto. Abriu o assunto e votou, assim, a gente acompanhou a sessão, 10 minutos de sessão, talvez. Precisa conferir lá, mas rapidamente aí aprovaram lá, segunda discussão, um projeto que aumenta o valor do imposto predial e territorial urbano, o IPTU aí da cidade de Sarandi, que vai ser cobrado dos contribuintes a partir do ano que vem. O projeto é do prefeito Walter Volpato. Com essa aprovação do aumento do IPTU, é estimado que o valor da arrecadação na cidade triplique, é isso mesmo, aumente 3 vezes. A Prefeitura de Sarandi vai atualizar a planta de valores genéricos depois de 20 anos, quando ocorreu o último aumento, ou seja, em 2001. Essa planta de valores genéricos é um instrumento essencial para que o poder público municipal aí tenha condição de cobrar dos contribuintes o valor justo sobre propriedade. Antes, a gestão municipal, a Prefeitura de Sarandi, no caso, que aumentava o valor do IPTU por meio de decretos, mas a Prefeitura teve que encaminhar para a Câmara o projeto de lei por uma exigência do Tribunal de Contas, porque essa base de cálculo não pode ser mais feita através de decretos, como estava ocorrendo lá em Sarandi. Eu vou listar aqui os vereadores que votaram a favor aí desse aumento, da mudança agora da forma de cobrança: Adriana Amorim, Gilberto Pinas, Belmiro Farias, Fábio Silveira, Eunildo Zanquim, Dionísio Viaro, e Ireni Farias e Keila Zegóbia. Ângelo Rigon, por que a preocupação com o aumento do IPTU? Se Sarandi, em uma das entrevistas que o pessoal de Sarandi deu aqui, ele disse o seguinte: o problema não era o valor. O problema é que muita gente não paga o IPTU em Sarandi. Era essa a meta, conseguir conscientizar a população para que aumentasse a arrecadação e a cidade tivesse condições de reinvestir. No entanto, agora a gente vê essa situação aqui e aí digamos assim, essa perspectiva de que possa triplicar o valor da arrecadação. Está sendo justo com o povo de Sarandi o que está acontecendo? Olha, a administração Volpato Garbujo, é bom que você ressalte que não é só o prefeito, é uma administração Volpato Garbujo, ela encaminhou ela recebia 29, o projeto encaminhou e foi voltado em primeira discussão segunda-feira e chamaram uma extraordinária. Essa chamada de extraordinária é muito, digamos, suspeita, porque aparece, por causa do horário, ficou marcado 2 horas da tarde. Quem que vai sair do serviço para ir lá? Porque Sarandi tem um histórico de tinha pessoas. Gente lá protestando, tá? Tem que mas a maioria influência, pessoal de digital e tal, né? Mas Sarandi tem um antecedente de pessoas lá indo lá, de populares indo lá, até mudando, alterando projetos. Nesse caso, o Nildão, que inclusive, não sei se você assistiu a câmera, mas o Nildão, ele fala gritado e rápido. Gritando, exatamente. Então, por isso que foram menos de 6 minutos. Não durou menos de 6 minutos? Rapidamente. Menos de 6 minutos. Demorou para começar. Eu falei 10 aqui para ser bacana. Não, mas foi menos de 6. A vontade era falar 5 minutos. Eu sou ruim em matemática, mas pelo cálculo que eu fiz, ficou mais da metade do tempo da sessão no YouTube, sem dar a marcação, e demorou. Foi só no finalzinho, foi 2 toques. Mas tudo bem. O Nildão, inclusive, pré-candidato a prefeito lá, vamos ver quem que vai apoiar ele. Deve ser gente boa que vai apoiar o Nildão para prefeito lá. Eu queria dizer que o valor que a prefeitura arrecada com o IPTU em Sarandi dá para pagar uma folha de pagamento por ano. Então, é algo assim também, não é nada astronômico. Poderia ser feito, faz a plana genérica, isso é de lei, tem que fazer. Realmente, se for isso, a alegação do TCE eles faziam errado, não pode ser por decreto. Mas é importante destacar, Paulo, não nos nomes de quem votou a favor da administração Volpato Garbujo, mas quem votou contra, que foi a Toninha Aguiar e o Erasmo. Então são pessoas aí que hoje, nessa altura do campeonato, compreendem a verdadeira situação das pessoas, o contribuinte de Sarandi. Você mesmo falou, o pessoal já tem uma tradição de não recolher. Olha a questão da água que tinha lá. Então, acho que a coisa lá devia ser, no mínimo, mais democrática e conversada com o povo, o que me parece, nesse caso, não ocorreu. Agnaldo Vieira, esqueceram de conversar com a população? O fato de colocar nesse horário, né, em sessão extraordinária, já deixa uma conotação dificultosa, no mínimo estranha.
Eu acho que a readequação dos valores do IPTU, como você disse, há 20 anos não era feita. Então, tem que ser feito realmente, né? É uma ação impopular, mas eu acredito que, de certa forma, tem que ser feito. Eu acredito que sempre tem que haver, aí, porque alguns bairros, algumas localidades, eles têm uma valorização e outros não. Então, o reajuste não pode ser, eu acredito que igualitário. Eu acho que cada situação, né? Por exemplo, tem um bairro que ganhou ali uma escola, pavimentação, então ele teve uma valorização desse imóvel. Eu acho isso mais do que justo. Em outros bairros, não, talvez por algum problema, né, não se valorizou o terreno, o imóvel naquele bairro. Então, esse reajuste não poderia acontecer. Eu acho que deveria ser uma coisa setorial. Não sei até se legalmente isso seria possível, mas estudável. Porque se você teve não lucro no sentido da venda, mas se houve uma valorização e também a prefeitura fez uma reciprocidade em bens e em serviços para aquela localidade, eu acho que merece a valorização e a readequação do valor do IPTU. Mas sempre qualquer reajuste, ainda mais pós-pandemia, ninguém gosta, ninguém quer e ninguém vai esquecer. Ô Pamela Bussolini, eu vou levar o assunto com você pela sua sensibilidade para outro lado. Na verdade, é o mesmo tema. Sarandi é uma cidade com mais de 100 mil habitantes, uma cidade grande, Sim. uma cidade importante na região de Maringá. É a segunda maior cidade aqui da região. Ainda assim, a gente já discutiu aqui nessa bancada que Maringá, às vezes, tem Sarandi em segundo plano, não se incomoda muito com Sarandi e tal. Mas o que eu quero colocar agora aqui, uma vírgula nesse sentido, e te colocar a seguinte questão. Os políticos de Sarandi também olham para Sarandi de uma maneira ainda meio estranha. Porque quando eu tenho aí uma situação que precisa ser mudada, não pode ser por decreto, senta, conversa com a população, Exato. Vamos corrigir a planta, mas diferente. Quando eles fazem desse jeito, rapidinho, sessão de 6 minutos, não dá a impressão de que eles também levam meio na valsa a própria cidade? Então, Paulo, realmente, foi-se o tempo que Sarandi era só uma cidade dormitório, né? Inclusive, muitas empresas, né, grandes empresas, se instalam ali em Sarandi, né? A cidade de Sarandi é uma cidade, como você falou, grande, pujante, né? Aqui no Paraná, por sorte, né, nós temos essa condição de termos várias cidades aqui pertinho umas das outras, diferente de outras regiões do país, e Sarandi vem crescendo muito. Precisa, sim, ter uma atenção. Agora, quem precisa ter mais atenção ainda é a população de Sarandi. Como eu estava prestando atenção aqui nos comentários de vocês, a gente precisa pontuar que o Tribunal de Contas determinou que a forma ali de fazer o aumento não seja por decreto. Agora, esse sistema que vai permitir que o IPTU seja dobrado, triplicado em alguns casos, é uma infelicidade total da cidade. A gente sabe, daí estamos vendo, inclusive no governo federal, que a redução de imposto, né, ao contrário do que se diz que vai gerar prejuízo para os cofres públicos, faz a arrecadação aumentar. A gente teve aumento de arrecadação, inclusive, na pandemia. Por quê? Uma vez que se reduz os impostos, as pessoas se incentivam a se regularizar, a pagar certinho. Então, Sarandi totalmente na contramão do que a gente precisa, não só em Sarandi, não só em Maringá, no Paraná, mas no Brasil, que é a redução da carga tributária. A carga tributária sufoca o brasileiro, né? Então, triplicar o IPTU, duplicar o IPTU em Sarandi, nesse sistema aí que está sendo aprovado, não tem nada a ver com o que o Tribunal de Contas pediu, né? É só a forma que o tribunal pediu para mudar. Agora, o sistema realmente é uma infelicidade.